Mateus capítulo 5, né? A partir do versículo 1. Eu quero ler esse texto com você, para você acompanhar com a gente a leitura aí na sua casa. O texto diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Senhor, essa é a tua palavra e nós nos colocamos em tua presença nessa hora. Pedimos ao Senhor que venha com a tua graça, o teu favor sobre nós, para que nós possamos ter compreensão acerca daquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa noite. Fala, Senhor, no íntimo do nosso ser, tu que conhece cada um de nós. Fala individualmente, fala coletivamente a tua igreja. Nos conduz, Senhor, em direção à tua vontade, nos conduz em direção ao teu querer. Estamos no ano onde temos declarado que queremos e temos buscado vidas transformadas, a começar de nós, Senhor meu Deus, e a chegar a todos aqueles a quem nós pudermos levar a tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, nos transforma através da tua palavra, através do agir do teu Santo Espírito sobre nós. Nós oramos, Senhor, e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor. Nós oramos e repreendemos, Senhor meu Deus, da nossa casa, da nossa mente, da nossa vida nessa hora. E pedimos ao Senhor nessa noite que mais uma vez apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, para quem entrou depois aí, nós vamos iniciar uma série acerca do Sermão do Monte, né? Uma série de cultos, para você que de repente está aí acompanhando e não é da nossa igreja, nós já temos o hábito, né, de acompanhar sermões expositivos. O que é um sermão expositivo? É quando você vai ali, né, lendo a Bíblia, versículo a versículo e descobrindo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E a grande intenção do sermão expositivo é deixar que a Bíblia fale conosco, né? É não forçar a barra sobre a Bíblia, né? A gente vê muita gente aí que muitas vezes quer forçar a Bíblia a dizer uma coisa que ela não diz, né? O pregador quer falar alguma coisa, ele usa o versículo para falar aquilo que ele quer falar. Só que a intenção do sermão expositivo é que a gente deixe a Bíblia falar, né? Que ela venha falando conosco e assim a gente percorra o texto bíblico como um trecho, né, escolhido e vai deixando ele falar conosco, e essa é a intenção. Então, nos próximos cultos de quarta-feira, né, que nós chamamos na nossa igreja de Quarta com Jesus, nós iremos tratar o Sermão da Montanha, né, ou Sermão do Monte. E o que é o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha é uma das passagens bíblicas mais intensas, né, mais cheias de ensino, né, cheias de ensinamento. É o maior sermão de Jesus expresso na Bíblia. Ele está espalhado no livro de Lucas em algumas partes, né? Ele não é como no Evangelho de Mateus. Em Lucas você vai encontrar essas passagens espalhadas. Em Mateus nós vamos encontrar capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão da Montanha expresso ali. Então, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Hoje vamos começar no capítulo 5, como está aí na tela, do versículo 1 até o versículo 12. O Sermão da Montanha ele também é cheio de questões profundas, né? Toca questões profundas porque o texto bíblico ele tem uma riqueza. Ele alcança um tempo presente onde aquilo foi falado,
né? Então, um contexto naquele momento e se estende depois a todos nós, né? Nos alcança. Então, o texto bíblico ele tem essa riqueza. Naquele tempo, Jesus estava falando ali a pessoas, né? Judeus, e falando aquelas pessoas que viviam debaixo das orientações da lei mosaica, e muitas vezes o que acontecia é que eles não compreendiam de fato a lei, né? Ou aqueles que compreendiam a lei traziam distorções sobre o entendimento da lei, levando julgos sobre as pessoas. É por isso que muitas vezes a gente vai encontrar Jesus sendo confrontado por escribas, por fariseus. É por isso também que Jesus se posiciona muitas vezes corrigindo determinados tipos de pensamento que eles traziam. Então não é uma imperfeição da lei, mas muitas vezes era uma imperfeição da forma como o homem via a lei. Então Jesus ele vai trazer esclarecimentos, né? E de uma certa maneira ele vai ampliar esse entendimento acerca da própria palavra, né? Daquilo que a lei expressava e que muitas vezes os judeus acabavam não entendendo. Então há questões profundas, até certo ponto, algumas até meio que enigmáticas para aquele tempo, né? Hoje a gente já consegue ter um pouco mais de compreensão acerca de muitas delas, com um bom estudo, né? Com uma boa dedicação ao estudo bíblico, a gente consegue entender mais coisas hoje, né? Mas nós precisamos verdadeiramente da direção do Espírito Santo de Deus para que nós possamos compreender. Então, meus irmãos, para que a gente comece a compreender o Sermão da Montanha, é importante a gente se situar. E o Evangelho de Mateus, ele traz, até de uma certa maneira facilitada, a forma como nós vamos entender, né, o momento histórico, o momento que Jesus estava vivendo ali, que está aí, você pode voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, no capítulo 4, a partir do versículo 23, que diz assim, ó: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Então vamos entender aqui, meus irmãos. Na verdade, o que nós podemos perceber de cara aqui nessas palavras é que Jesus gerou um verdadeiro rebuliço por onde ele passava. E não apenas por onde ele passava, mas onde a informação acerca dele chegava. Então, por onde Jesus andou, as pessoas passavam a conhecer os seus feitos e as informações iam sendo levadas, talvez não na velocidade, né, que nós temos as notícias sendo levadas hoje, né, com a facilidade da internet, mas as notícias eram levadas de qualquer maneira, e onde as notícias chegavam, as pessoas ficavam sabendo dos feitos de Jesus, e as pessoas então seguiam, né, iam em direção a Jesus. Então, o Sermão da Montanha ele vai se dar nesse momento. Pessoas estão sabendo acerca de Jesus, pessoas estão ouvindo falar. Gente, o texto diz, gente de toda parte procurava Jesus. Notícias sobre ele se espalharam por diversos lugares, traziam a ele todo tipo de pessoa, endemoniados, loucos, paralíticos, todas elas Jesus curava. Então, diante de tudo isso, de todo esse rebuliço causado ali, em várias cidades distintas, pense você que há conflitos ali territoriais, conflitos entre pensamentos, e Jesus acabava que mitigava toda essa espécie de conflito. As pessoas iam atrás de Jesus e muitas vezes abriam mão das suas vaidades só para chegar lá, só para poder ouvir Jesus, só para poder ver os seus feitos, ou para levar alguém, ou para eles mesmos estarem indo atrás de Jesus, buscando aquilo que Jesus podia fazer. Então essas coisas aconteciam naquele tempo, então você consegue perceber não uma turbulência, mas um rebuliço no sentido de que está sendo tudo sacudido ali com essa presença de Jesus. Algo que estava ali talvez há muito tempo, estava ali de uma maneira como que habitual, uma vivência habitual das coisas,
De repente Jesus chega e as coisas começam ali a se transformar, a notícia começa a correr por diversos lugares, o coração das pessoas saltita em ouvir aquelas coisas e todo mundo começa a caminhar em direção a Jesus. Então, isso mostra que a presença de Jesus já era ali de cara marcante, presente ali no meio daquelas pessoas. Indica também que as manifestações de Deus realizadas através de Jesus abriram ali um caminho para tudo aquilo que seria pregado no Sermão da Montanha. Abriram um caminho para que o Evangelho fosse pregado, a verdade do Evangelho fosse pregada. Então, assim, entenda bem, parece que Jesus primeiro chama a atenção, e agora quando a gente chegar no capítulo 5, vai começar dizendo, vendo as multidões. Então, tudo aquilo que Jesus fez abriu o caminho, abriu o coração das pessoas, abriu a sua atenção. Então as pessoas querem saber quem é Jesus, quem viu seus feitos contou para outras pessoas, gente de todo lugar veio. Então abre-se um caminho ali para que essas pessoas possam receber a verdade do Evangelho. E aqui já tem uma primeira grande lição para nós, né? Que às vezes pensamos que de alguma maneira chegaremos com o Evangelho de uma maneira impositiva na cabeça das pessoas, mas que o Evangelho por si só, a verdade do Evangelho, ela é atrativa. Então, Jesus fez isso, atraiu pessoas ali, quer por curiosidade, quer por necessidade, quer simplesmente pelo movimento de outras pessoas caminhando até ele. Então, Jesus atraiu as pessoas ali e houve toda uma manifestação de Deus para que iria culminar justamente na concretização do ministério de Jesus, especialmente nesse momento aqui no Sermão da Montanha. Jesus pregava nas sinagogas, o texto disse aqui no capítulo 4, Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas. Só que constantemente, você acompanha isso também ao longo dos evangelhos, constantemente Jesus era interrompido por pessoas que estavam ali questionando o seu ministério, questionando o que ele falava. Constantemente Jesus era interrompido, era perseguido por essas pessoas. É interessante, tem um texto, não lembro agora qual a passagem, que a palavra de Jesus estava passando no meio de uma plantação. E diz assim, e aí os fariseus questionaram Jesus, tipo, do nada, o cara tá passando no meio de uma plantação e aparecem os fariseus lá, de tanto que eles perseguiam Jesus. É até engraçado. Mas a verdade era essa, Jesus pregava, e apesar de pregar, utilizar o espaço das sinagogas para pregar o evangelho, para pregar a sua mensagem, muitas vezes ele era interrompido. Então Jesus escolheu um lugar inusitado. E aqui já tem uma primeira quebra de paradigmas. Jesus escolheu um monte, uma montanha para pregar e ensinar aquelas pessoas. Entenda, por si só, não é a priori na cabeça dessas pessoas um local sagrado. Então Jesus começa a desmontar ali algumas verdades estabelecidas na cabeça dessas pessoas, dos locais sagrados, dos pontos, das pessoas que deveriam levar a mensagem. Jesus começa a quebrar tudo isso quando ele escolhe um monte, uma montanha para pregar, para ensinar essas pessoas. Então Jesus está quebrando ali paradigmas. Então Jesus está mudando ali a concepção. E entenda, desde a hora que ele chega ali, da forma como ele vai fazer, ele vai agora começar a desmontar, eu uso essa expressão, ele vai começar a desmontar vários pensamentos que essas pessoas tinham acerca de Deus, acerca da lei. Então Jesus vai começar a destrinchar ali questões. Daqui a pouco, nos próximos cultos, na verdade, a gente vai chegar em alguns trechos em que Jesus vai dizer assim, vocês ouviram o que foi dito. E depois vai dizer, eu porém vos digo. Ou seja, Jesus vai dizer assim, vocês ouviram e pensaram de tal maneira, porém eu explico para vocês que não é bem assim como vocês estavam pensando. Então Jesus ele já começa a quebrar esses paradigmas na hora que ele escolhe um lugar que não é um templo para pregar. E aí já tem mais um ensino aqui para nós, né? Essa cabeça nossa também está sendo desmontada num tempo como esse, né? De que você só prega no púlpito da igreja, que só o templo ali da igreja é o local sagrado, né?
pessoas que carregam, ainda que nós tenhamos que respeitar aquele ambiente ali, mas pessoas que carregam um medo até acerca daquele local, né? Como se aquilo ali meramente fosse a presença de Deus, quando não é. Então Jesus desmonta isso aqui quando ele diz assim, olha, eu vou sentar aqui nesse monte aqui e aqui eu vou ensinar. Então Jesus fez isso e ele vai começar a mudar várias concepções ali acerca das suas verdades e das verdades de Deus. Não era um lugar tido como sagrado, mas era um lugar onde Jesus estava. Então guarde isso aí no seu coração. O lugar onde Jesus está é o melhor púlpito para pregar. Esse é o lugar. Então precisa começar o quê? Na nossa vida, no nosso coração. Jesus está aqui. Eu já sou um púlpito. Eu já sou o local. Eu já sou de onde vai partir a mensagem. Jesus está comigo e eu saio para levar a mensagem no lugar. Beleza. Vamos evangelizar. Tem que estar com a gente. Então tem que ter Jesus. O que não pode faltar é Jesus. O que não pode faltar é a presença de Jesus e a verdade da sua mensagem. Se Jesus está, esse é o melhor lugar para pregar. Amém? Então, não era apenas pelo lugar, então Jesus escolheu esse lugar improvável. E tem algumas coisas aqui que também são diferentes. Por exemplo, ele vai começar o sermão com as bênçãos. Ele não vai começar chamando a atenção para no final ele dizer assim, mas tem uma bênção para você. É diferente. Ele começa com as bênçãos, né? Então nós lemos aqui no começo do culto, são as bem-aventuranças, né? As boas mensagens, né? As boas promessas de Cristo, as bênçãos. Então, ele começa declarando bênçãos. E por que talvez Jesus fez isso? Tem alguns motivos. Primeiro, Jesus queria corrigir enganos de um mundo carnal. A exemplo de hoje, o mundo daquela época também era completamente carnal. As pessoas se deleitavam nas suas carnalidades. Então Jesus quer corrigir enganos das carnalidades humanas. Jesus vai corrigir isso dizendo quem é de fato bem-aventurado. Então trazendo para hoje, aí a gente pensa, não, bem-aventurado é o cara que comprou um carro novo. Bem-aventurado é o cara que passou no concurso. Bem-aventurado é quem está ganhando bem. Bem-aventurado é fulano que casou ali, né? É a moça que casou com um rapaz bonito. Bem-aventurado. A gente começa a estabelecer na nossa cabeça o que é bem-aventurança. O que é ser bem-aventurado na nossa vida. Então, de repente, com essa nossa concepção, muitas vezes errada, nós ficamos presos àquilo que não é Deus. Então Jesus está fazendo, está querendo abençoar, mas a nossa cabeça presa naquilo que não é Deus, a gente fica dizendo, não, o que é bem-aventurança é isso aqui. Só está sendo abençoado quem tem desse jeito. E Jesus vai começar um sermão dizendo, não, quem é abençoado é. Nós vamos já ler. Por quê? Porque ele já vai começar a desmontar as carnalidades daquelas pessoas que estão ali cheias de interesses próprios, cheias de intenções próprias. Jesus vai corrigir esses enganos. O segundo ponto, por que Jesus começa com bem-aventuranças? Ele vai mostrar quem são aqueles que verdadeiramente são os bem-aventurados. Então, além de coisas, nós começamos a estabelecer quem são as pessoas. Então, há um pensamento muitas vezes no meio da igreja, né, de que fulano é mais abençoado, de que o pastor tal é mais abençoado, a ponto de determinadas pessoas se sentirem menores diante de outras. Se sentirem menores diante de outras pessoas na própria igreja, dentro da própria igreja. A ponto de um pastor de um ministério se sentir menor do que um pastor de outro ministério. Então é outra coisa que Jesus vai quebrar. Ele vai dizer quem são os abençoados. Quem é que pode dizer isso? É aquele que abençoa. Então não somos nós que dizemos, é ele quem diz. Então mais um motivo porque ele vai começar um sermão com bem-aventuranças. Outra questão que ele vai utilizar aqui para começar um sermão com bem-aventuranças, provavelmente porque ele quer mostrar também o caráter daqueles que receberão as recompensas por servirem fielmente ao Senhor. Ou seja,
Todo mundo espera receber bênçãos por servir ao Senhor. Mas Jesus vai dizer, essas pessoas têm um caráter. Essas pessoas, elas são dessa maneira. Então Jesus vai dizer quem são. Então não é só porque fez, não é só porque estava lá, não é só porque disse que estava fazendo para Deus. O que Jesus vai dizer aqui nas bem-aventuranças é que tem um caráter das pessoas abençoadas por mim. E por fim, para a gente encerrar essa introdução, ele vai mostrar em que consiste as verdadeiras bem-aventuranças, né? Então, como eu falei um pouquinho ainda agora ele vai dizer o que de fato é ser abençoado. Em que consiste essas bem-aventuranças. Então Jesus vai destronar todo esse pensamento terreno, mundano, das pessoas, e isso para aquele tempo e para nós até hoje, através da sua palavra, ele vai destronar esses pensamentos. Então as bem-aventuranças têm todo esse poder, vai corrigir enganos, vai dizer quem são aqueles que são verdadeiramente bem-aventurados, vai dizer que esses que são bem-aventurados têm um caráter estabelecido por ele, e vai mostrar em que consiste de fato as bem-aventuranças. Então no capítulo 5, voltando para o texto bíblico, diz aí no versículo 1, que vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. A simplicidade de Jesus. Se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, e preste atenção, havia toda uma multidão ali, mas os discípulos se aproximam e Jesus vai ensinar os discípulos ali. Então, tem mais um ensinamento aqui. Há ensinos que só tem valor para quem é discípulo de Jesus. Preste atenção nisso. Tem ensino que tem valor para quem é discípulo de Jesus. Por quê? Porque de repente essas coisas que Jesus falou talvez não fossem tão compreendidas, ou muito provavelmente não seriam tão compreendidas por aqueles que não eram discípulos de Jesus. Então tem coisas que têm valor para quem é discípulo. Há um problema nosso, muitas vezes, na evangelização, que é a ideia de querer levar na evangelização a mensagem que é para o discípulo, e não para aquele que ainda não entregou a vida para Jesus. Você compreende isso? Então, às vezes, a gente está querendo levar a mensagem que é para o discípulo. Só que, na verdade, ainda tem que ser uma mensagem de resgate. Então, é diferente a mensagem do resgate para a mensagem que você vai passar para alguém que já está ali estabelecido. Você está entendendo isso? Então, assim, são coisas diferentes. Uma pessoa está se afogando. A mensagem do resgate, me dê a mão, estende aqui, deixa eu pegar você, joga a corda, pega aqui, joga a boia, vem cá, deixa eu trazer você. Essa é a mensagem do resgate. No resgate é aquilo que ele vai entender, eu posso te salvar. E aí ele vai tentar se agarrar ali e você vai puxar ele. Mas a mensagem para quem está na terra, já escapou daquele momento do resgate, é diferente. Olha, meu amigo, deixa eu te falar. Quando a maré enche, você não vai se arriscar. Olha, meu amigo, você não vai cair aí sem boia. Você pode se afogar. Olha, você sabe que em determinado horário você não pode passar daqui. Então a mensagem é diferente. Não é uma mensagem de resgate. A mensagem da consolidação é diferente da mensagem de resgate. Então Jesus estava falando aqui, os seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los. Quem? Os discípulos. Apesar de toda a multidão que estava ali, ansiando muitas coisas por Jesus, como eu disse para você, os discípulos estão sendo ensinados. Por quê? Porque através dos discípulos, daqui a pouco essa mensagem vai ser propagada. Eu e você somos discípulos de Jesus. Então, através de nós, essa mensagem vai ser propagada às pessoas da maneira adequada. Mas nós precisamos primeiro compreender isso aqui. Então, ele vai falar com discípulos ali que talvez não se percebam sequer como discípulos de Jesus. E entenda bem, quando o texto fala aqui sobre discípulos, ele não está falando apenas dos 12, né? Que depois são chamados de apóstolos. Jesus está falando ali com os discípulos no geral, ou seja, todos aqueles que decidiram então por seguir Jesus. Então a gente chega nas bem-aventuranças. Estamos aí na metade do nosso culto. E aí a gente vai entender aqui as bem-aventuranças. Versículo 3 diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Olha essa primeira mensagem aqui. Pobres
em espírito, ou pobres de espírito. Há uma pobreza de espírito que não é aquela que nós queremos, né? Que é o vazio. Vazio de espírito, aquele que não deseja Deus, aquele que não ama Deus, esse é vazio. Mas o que Jesus chama de pobreza em espírito é aquele que topa esvaziar-se de si, é aquele que topa esvaziar-se do seu querer, é aquele que se humilha, né? Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. É aquele que se humilha, se esvazia de si. É aquele que diz, convém que ele cresça e eu diminua. Então essa é a pobreza em espírito que Jesus vai falar aqui no capítulo 3. Então não é o ser vazio. É aquele que compreende que ele precisa se esvaziar das suas vontades para que Jesus se apresente. Ele abandona as suas satisfações pessoais. Então esse pobre em espírito é aquele que vai deixando o seu prazer pessoal para que Jesus governe. Ele é Senhor e Rei. Então nós precisamos ser aqueles que nos deixamos esvaziar para que Ele governe. E meus irmãos, muitas vezes nós somos tentados a não deixar que Ele governe. Na verdade, todos os dias nós somos tentados a não deixar que Ele governe. Mas se você se deixar levar por esse pensamento, se deixando esvaziar para que o Senhor governe, há uma promessa, há uma bênção para você. Deles é o reino dos céus. Quando você se deixa esvaziar, quando você se humilha diante do Senhor, quando você abandona as suas satisfações pessoais para que o Senhor Jesus preencha você e determine sobre você aquilo que você tem que viver, aquilo que nós temos que viver, então o Senhor diz, dele é o reino dos céus. Dele é o reino dos céus. Por quê? Porque com certeza uma grande marca daqueles que estarão nos céus é porque eles já amam Jesus desde aqui. Não vai ter no céu gente que não amou Jesus aqui. Não vai ter no céu gente que aqui não entregou a vida para ele. Então aquele que se deixa esvaziar para que Jesus encha, preencha e tome então a direção, esse então detém a bênção do reino dos céus. E Jesus falou, pois deles é o reino dos céus. Amém? Nós precisamos ter esse tipo de pobreza humilde que Jesus demonstra aqui, orienta aqui. Há pobres orgulhosos. Mesmo quando a gente fala de uma pobreza financeira, você vai ver que tem pobre orgulhoso. Você já viu que de repente você vai ajudar uma pessoa e você eu queria desse? Essa marca? Não sei o quê. É o pobre orgulhoso. Nós não podemos ser pobres orgulhosos, porque de repente na nossa essência nós já somos pobres diante do Senhor, diante da grandeza dele. Mas nós precisamos ser pobres humildes, reconhecendo, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não sei nada. Senhor, o Senhor precisa me encher. Senhor, o Senhor precisa... Então nós precisamos ser assim, não podemos ser pobres orgulhosos. Amém? Então esse é o versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O versículo 4 vai dizer então, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quem vai ser consolados? Os que choram. Quem chora à toa? Quem chora toda hora? Quem chora igual criança? Tudo chora? Não, não é isso. Sinto muito, não é isso. É aquele que chora botando lá suas frustrações no Facebook. Ninguém liga pra mim. As invejosas não sei o quê. Não sei o que. Ele fica jogando indiretinha né? E pronto, falei. Não. Esse choramingado aí não é o que Jesus quer. O que Jesus está falando que serão bem-aventurados os que choram? Não são os melancólicos. São aqueles que choram por Deus. São aqueles que choram através da demonstração de arrependimento. É esse que Jesus está dizendo. Esses que choram serão consolados. Então você está chorando, se arrependendo dos seus pecados, você será consolado. Você está chorando, apresentando para o Senhor as suas fraquezas, você será consolado. Você está chorando diante do Senhor, dizendo, Senhor, me arrependo do que eu fiz. Você será consolado. Então não é o mimizento. Não é aquele que fica choramingando. É aquele que chora como demonstração para o Senhor de que realmente ele tem algo para ser transformado.
são aqueles que choram como Jesus. Você já viu na Bíblia as vezes que Jesus chora? Jesus chora quando ele vê um povo carente da presença de Deus ou de conhecimento de Deus. Jesus chora quando ele está indo ali em direção à cruz. Ele chora. Então vê que Jesus ele tem motivos para chorar. Se compadece das pessoas, aí Jesus chora. E ele viu as multidões e se compadeceu. Né? Então, é essa espécie de choro. É quando a gente se apresenta diante de Deus querendo que Ele faça alguma coisa que a gente talvez não consiga fazer. Ou se compadece de alguém. É esse tipo de choro. É o choro do arrependimento. É esse tipo de choro que a palavra diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Amém? Então, até para chorar a gente precisa aprender. Para ser abençoado por Deus, não é todo choramingado que vai ser abençoado, não. Porque tem vezes que a gente está chorando por coisas que Ele está dizendo assim: te levanta daí, cria vergonha na tua cara e vai fazer aquilo que eu já te ensinei. E a gente está chorando. A gente está chorando pelo ex, sofrendo, ai, perdi. E Jesus está dizendo: e eu estou bem aqui e tu não liga para mim. Então, até para chorar, a gente tem que aprender, para que a gente possa ser abençoado. Então, tem um tipo de choro que vai ser abençoado. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aqueles que choram por Deus, que demonstram arrependimento, que choram como Jesus, que não são aqueles que choram por melancolia, esses serão consolados, diz o Senhor. Entenda aqui, há uma série de quebra de paradigmas que o Senhor faz. Aqui nós já começamos a ver algumas, né? Porque de repente, a pessoa humilde, que se humilha diante do Senhor, ela não é bem vista no primeiro momento. Muitas vezes as pessoas olham para aqueles que são altivos, para aqueles que se apresentam, né, como uma grande coisa, e dizem assim: não, isso é uma virtude. Jesus está dizendo: não, a virtude é aquele que se humilha. Ou aqueles que querem ser durões, que sempre estão bem, né, que são suprassumo de tudo. Jesus está dizendo: não, a virtude está naqueles que choram, se arrependendo, dizendo que não podem, que são incapazes. Então perceba aqui que Jesus começa esse sermão que diz assim: há bem-aventuranças, há bênçãos. Só que ele começa aqui para dizer assim: eu quero começar a desmontar pensamentos que vocês têm acerca de quem é abençoado. Versículo 5, para a gente não perder aqui o nosso tempo. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A minha versão aqui diz humildes, mas eu acho que na sua aí diz mansos. Aí eu vou pegar essa ideia aqui dos mansos. Quem são os mansos? São aqueles submetidos à vontade de Deus. São aqueles que suportam as provações. Então, meus irmãos, o cristão, ele precisa se submeter à vontade de Deus, ele precisa suportar as provações, as dificuldades que ele passa. Né? Então ele não é o surtado, ela não é a doida maluca, né, que sai. Não! Se submete à vontade de Deus. Espera, sabe esperar, suporta as provações. Então, é esse tipo de gente que a palavra diz, são mansos. E Jesus diz: bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Olha a promessa. Receberão a terra por herança. Herdeiros da terra, segundo o próprio Senhor Jesus. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Preste atenção. Por que Jesus diz que quem tem fome e sede de justiça será satisfeito? Porque, na verdade, meus irmãos, aqui, nesse mundo imperfeito, não há nenhuma possibilidade de nós conseguimos obter plenamente uma justiça perfeita. Não tem o melhor juiz, né? Talvez aqui os nossos sejam piores, mas melhor também não tem. Então, nós precisamos entender, não tem uma justiça perfeita. Há pessoas que serão injustiçadas. Há pessoas que serão injustiçadas. E às vezes a gente olha as injustiças do mundo e diz assim: como Deus deixa. Não, ele está falando aqui. Tem gente que vai ser injustiçado. Mas aqueles que têm fome e sede de justiça, a promessa de Jesus eles serão
satisfeitos. É aqueles que se dirigem a Deus, chamando por Ele, clamando a Ele por justiça. Clame a Deus por justiça. O próprio Senhor Jesus disse, quando você clama a mim por justiça, você será satisfeito. Pode não ser aqui, mas você encontrará satisfação. Então você que milita por justiça, né? Não apenas a justiça social de ideologias desse mundo, mas pela justiça de Deus. Pela justiça de Deus serão satisfeitos. Nós mesmos, nas nossas imperfeições em Cristo, seremos justificados, ou seja, seremos tornados justos, apesar da nossa imperfeição e da maldade do nosso coração. Então, aqueles que têm fome e sede de justiça, Jesus disse, eles serão satisfeitos. O versículo 7 diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois receberão, obterão misericórdia. Meus irmãos, misericordiosos são aqueles que se dispõem em piedade, em bondade. São aqueles que ajudam, têm misericórdia do outro, se preocupam com o outro. E aí, meus irmãos, entenda bem, é importante essa palavra aqui, misericórdia. Por quê? Porque Jesus traz agora uma ideia de que você não precisa sequer ter recursos financeiros. Porque há muita gente que se limita dizendo assim, mas eu não tenho recurso financeiro, eu não posso ajudar, eu não tenho dinheiro. Mas eu sou misericordioso. Misericordioso. Semanas atrás aí, quando a gente saiu para entregar umas cestas básicas para algumas pessoas, a gente chegou numa casa, e aí chegando na casa dessa pessoa, aí a gente pegou e entregou a cesta lá. E aí, fulano, como é que tá? Não vou dizer o nome da pessoa. E aí, falamos com essa pessoa, como é que tá? E aí essa pessoa, que estava recebendo uma cesta básica, ou seja, precisava de uma ajuda, disse para mim assim, pastor, tô aqui, mas tô ajudando esses meninos aqui em casa, o meu vizinho me pediu uma ajuda, eu já ajudei ele, uma outra pessoa que tá doente, eu já fui ali, já ajudei ela, uma outra pessoa que estava precisando, eu fui na feira para ela. Quer dizer, o grande lance da misericórdia é que você não precisa de recurso financeiro para isso. Se você tiver, melhor. Você vai ajudar ainda mais, mas você não precisa disso. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, o que ele está dizendo é que haja piedade em seus corações, haja bondade em seus corações, ajude as pessoas independente do que vocês têm. Hebreus vai dizer assim, olha, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com o outro o que você tem, pois de tais sacrifícios o Senhor se agrada. O autor da carta aos Hebreus está dizendo que basta você repartir do que tem. Então, se o que você entrega é seu amor, se o que você tem hoje é uma dedicação, entregue a sua dedicação. Então, reparta com os outros daquilo que você tem. O que Deus colocou sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, é para você repartir com os outros. É para você repartir com os outros. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão, obterão misericórdia. Faça isso na sua vida. Versículo 8. Vamos correr aqui. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. O que é pureza de coração? É limpeza. Meus irmãos, mas nós somos pecadores? Somos. Mas o que é limpeza? É aquele que se deixa limpar pelo Senhor. Aquele que se deixa lavar na sua malícia. Essas pessoas, olha a riqueza dessas pessoas. Se você se deixar lavar em seus pecados pelo Senhor, a palavra diz, verão a Deus. Meus irmãos, a ideia aqui de ver a Deus, quando Jesus fala, é a suprema alegria. Presenciar o Criador, estar de frente com Deus, ver a Deus, é a suprema alegria. Então, aqueles que são puros de coração, aqueles que se deixam lavar nos seus pecados, pela presença do Senhor, através do arrependimento, são lavados por Ele, se tornam puros na sua presença, verão a Deus. É outra bem-aventurança. Versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Tiago diz que a sabedoria do alto, ela é, entre outras coisas, ele diz, ela é pacífica. A sabedoria que vem de Deus faz com que nós sejamos pacíficos. Paulo, quando orienta Timóteo
acerca do obreiro, né, das características do obreiro, lá no capítulo 3 de 1 Timóteo, uma das coisas que ele vai dizer, esse obreiro tem que ser pacífico, ele leva paz às pessoas. A pessoa que serve a Deus de verdade, ela tem que levar paz. Ele não é aquele que cria contenda, ele não é aquele que cria o atrito, ele não é aquele que fica atiçando as situações. Ele leva paz às pessoas. Ele leva informação, ele não leva desinformação. Ele ajuda, ele tenta estabelecer crescimento na vida das pessoas, então ele leva paz. E aí Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E o versículo 10 que diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. E ele vai trazer um complemento. No versículo 11, quando ele diz, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa, por Jesus, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia sobre vocês. Então há uma bem-aventurança, meus irmãos, sobre aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Quando nós somos perseguidos, somos atacados, somos ofendidos, porque servimos a Deus, não porque nós atacamos o outro com a nossa fé, entenda bem, é diferente. É quando nós realmente demonstramos fidelidade ao Senhor, quando nós somos perseguidos por causa da justiça, quando nós somos perseguidos por causa de Jesus, quando somos insultados por causa dele, porque vivemos o seu evangelho, porque vivemos a sua palavra. Quando insultarem você é porque você devolveu o troco. Quando chamarem você de besta, porque você fez aquilo que era certo. Quando chamarem você de quadrado, porque você se negou a fazer determinado pecado. Quando perseguirem você por causa da justiça, por causa de Jesus, quando insultarem você, quando levantarem calúnia sobre você, só porque você serve Jesus, ele diz, serão vocês bem-aventurados. Deles é o reino dos céus. Então Jesus está dizendo aqui que o verdadeiro cristão, ele vai ser perseguido por causa do nome dele. Se a gente ainda não foi perseguido por causa do nome de Jesus, tenta um pouquinho mais. Como você vai tentar mais? Vivendo mais o evangelho. Viva mais o evangelho. Exponha o evangelho na sua vida. Quanto mais isso acontecer, mais virão as oportunidades das pessoas de algum momento tentarem cutucar você. Aí você vai apresentar, não é sintoma de Covid não, você vai apresentar sintoma de crente. É sintoma de que você está servindo Deus de verdade. É quando as pessoas começam a olhar para você torto porque você está vivendo o evangelho de verdade. Entendeu isso? E aí ele vai dizer, versículo 12, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha que legal. Jesus coloca aqueles que servem a Ele, vivem as suas verdades, coloca no nível dos profetas, dos grandes profetas do Antigo Testamento. Olha que alegria. Olha que alegria é a nossa de olhar para a nossa vida e dizer assim, olha, Jesus diz que tem um pouquinho daqueles profetas em mim. Que maravilha! Ele diz assim, isso é motivo de alegria, é motivo de regozijo, é motivo da gente demonstrar satisfação, porque há uma recompensa, ele diz, há uma recompensa nos céus. E isso também precisa estar muito firmado em nossos corações, que a nossa maior recompensa, meus irmãos, está nos céus. Não é por causa das coisas aqui. Como eu comecei dizendo para vocês, uma das coisas que Jesus queria fazer com as bem-aventuranças era tirar os enganos desse mundo aqui. Então ele quer tirar os enganos desse mundo aqui. Então na hora que a gente começa a entender esse sermão, a gente vai começar a perceber, não vale a pena eu enganar para ter um emprego melhor, não vale a pena eu colar na prova para eu passar de ano, não vale a pena eu passar por cima dos outros, eu humilhar alguém para conquistar alguma coisa, não vale a pena. Porque a recompensa maior, as grandes bênçãos, as bem-aventuranças estão nos céus. E Jesus não está dando para aqueles que passaram por cima dos outros. Jesus não está dando para os que mentiram. Jesus não está dando para aqueles que foram grandes nomes midiáticos, mas não viveram o evangelho. Jesus está dando as suas bem-aventuranças para aqueles que viveram a verdade da sua palavra. E isso para nós, meus irmãos, tem que ser motivo de alegria.
Isso tem que ser alegria para nós. Isso tem que ser alegria para você. Que talvez você está aí na sua casa agora e está dizendo assim, eu não tenho tudo que eu queria, ainda não consegui as coisas do jeito que eu... Sabe, não tenho tantas conquistas. Talvez você fique dizendo que você não tem tantas conquistas porque você está olhando só para as conquistas desse mundo. E eu quero dizer para você que, apesar de ser legal a gente conquistar as coisas desse mundo, antes precisamos buscar as nossas conquistas que estão em Cristo, reservadas a nós nos céus. Amém? Deus abençoe você. Essa palavra de hoje só começou o Sermão da Montanha e a gente já aprendeu um monte de coisa. E que isso possa fortalecer os nossos corações. Nós vamos orar agora. E quando nós orarmos agora, quero junto com vocês também orar pelo pastor Raimundo, que é pastor da igreja lá de São Francisco, que é uma igreja assim dos irmãos que eu amo muito. O próprio pastor Raimundo já me convidou algumas vezes para ir lá. E ele está internado, está se recuperando, está estável, mas nós vamos orar por ele, que é um homem de Deus, servo de Deus, que a gente olha para ele na sua mansidão, na sua tranquilidade, a gente percebe Cristo na vida dele, em pequenos contatos. Então nós vamos orar por nós, para que nós possamos buscar mais a Deus e sermos fortalecidos nele, possamos encontrar as bênçãos nele. E eu quero que você me ajude também, orando pela vida do pastor Raimundo, pastor lá da igreja de São Francisco, né? Nosso querido pastor Raimundo, pastor dos nossos irmãos lá da Quadrangular do São Francisco. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos em Tua presença. Que palavra maravilhosa que nos enche os corações, Senhor, nessa noite. Como é bom, Senhor, saber que quando nós nos dedicamos ao Senhor, quando nós permitimos que o Teu Espírito venha trabalhar em nossas vidas, há tantas bênçãos, Senhor, meu Deus, para nós. E bênçãos maravilhosas muito maiores, Senhor, do que aquilo que nós procuramos aqui nessa terra. Senhor, que isso possa fortalecer os nossos corações, que possa nos trazer alegria, que possa, Senhor, nos encher de regozijo, como diz a Tua palavra. Que assim, Senhor, nós possamos buscar as bem-aventuranças, como diz a Tua palavra, com pobreza em espírito, chorando como Jesus. Que nós possamos ser humildes, né, mansos, segundo a Tua palavra, e possamos ter fome e sede de justiça, misericordiosos, que nós sejamos puros de coração, nos permitindo nos limpar pelo Senhor, que nós possamos ser pacificadores, levando a paz às pessoas, que nós possamos, Senhor, entender que muitas vezes seremos perseguidos, simplesmente porque vivemos a verdade da Tua palavra. Que assim, Senhor, haja alegria em nós, porque nós confiamos em Ti, colocamos a nossa esperança no Senhor. E assim, Senhor, também queremos nesse momento orar pela vida do pastor Raimundo, que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa guardá-lo nesse momento, visitar aquele leito de hospital agora, Senhor, faz o Teu milagre, Senhor, e nós pedimos mais porque nós confiamos em Ti. Não visita apenas ele não, Senhor, mas todos aqueles, Senhor, meu Deus, que estiverem ali, sejam nessa noite tocados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, e possam sair dali daquele hospital recuperados para a glória do Teu nome, que hajam milagres naquele lugar, que médicos possam olhar pessoas ali sendo recuperadas, que para a glória do Teu nome, Senhor, meu Deus, eles possam sair dali saudáveis em nome de Jesus. Abençoa a vida do pastor Raimundo, de todos aqueles que estão ali, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês e que em nome de Jesus a gente possa buscar o Senhor cada dia mais, tá bom? Deus abençoe cada pessoa que esteve aqui com a gente, tá? Ao longo desse culto. Se prepare aí para as nossas próximas quartas-feiras, né? E só lembrando, o culto vai ser domingo, tá? Domingo agora, culto de Santa Ceia, então já prepara aí, né? Vai no supermercado aí, apesar do lockdown, compra o pão, compra o suco da uva para você se preparar para estar com a gente aí na Santa Ceia, no domingo, às 8 horas, para nós reafirmarmos o nosso compromisso com Jesus, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, estamos com muita saudade, tá bom? Em breve nós estaremos todos juntos, tudo isso vai passar, temos orado por todos, Deus possa nos fortalecer nesse momento, tá bom? Glauci, Bia, Carla, Adriana, todo mundo aí seja abençoado em nome de Jesus, o Fábio Henrique acompanha aí com a gente também, Wanda, Paulinho, Lívia, beijo, Lívia!
Não chora, Lívia, porque o pai arrancou a barba. Não chora, Lívia. Tá bom? Anne, Deus abençoe, Anne. Tá bom? Sheila, Fabi, Deus abençoe, Fabi. Deus abençoe todo mundo em nome de Jesus. Tá bom? Daniel, Deus abençoe. Daniel disse que era para fazer propaganda do negócio que ele trabalha. Só que ele trabalha fazendo exame dos outros. Quem quer fazer exame? Ninguém quer fazer exame não, Daniel. Tá bom? Deus abençoe, gente. Deus abençoe, Felipe, Aline. Deus abençoe vocês. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigado aí. E até a próxima em nome de Jesus. Tá bom? Tchau.